Olá pessoal, a história de hoje é a rebelião de Nat Turner, uma rebelião ocorrida em 1831, foi uma rebelião de escravizados nos Estados Unidos. Então a gente vai falar um pouco dessa rebelião e fazer uma relação, buscar alguma relação com outros grupos, como Hamas e outros do tipo, né? Pois bem, o que foi a rebelião de Nat Turner? O Nat Turner era um escravizado assim muito inteligente, né, com uma capacidade muito acima da média de todos os seres humanos, e ele, apesar de todas as dificuldades, ele conseguiu aprender a ler, e ler principalmente a Bíblia, né? E aí o dono dele, né, o senhor dele, malandramente utilizou esses talentos dele para que ele pregasse a Bíblia na sua própria fazenda, né? E depois ele produziu nas fazendas das redondezas todas. Então o Nathanael usava uns trechos dele como negro, né, escravizado, falava com outros negros, utilizando trechos da Bíblia que fizessem o escravizado aguentar mais ainda o trabalho, né? Trechos de resignação, de coisas desse tipo. Então, assim, porque a escravidão a qual os africanos foram submetidos nas Américas, né, a escravidão sob o capitalismo, debaixo do capitalismo, foi a pior escravidão de todos os tempos, né? Porque o cara era transformado num produto e trabalhava até a morte, né? E o Natana estava sendo utilizado pelo seu dono e também por outros donos de escravizados para pregar a Bíblia, mas usando só os trechos que faziam não a população escravizada se revoltar, mas sim eles acatarem a situação que eles estavam, né? Aí chegou um dia que houve uma mudança ali na vida dele, aí tem várias versões, né? E eu não vou ficar debatendo versões ou detalhes, porque o importante, na verdade, é entender um sentido geral e uma questão que daqui a pouco vocês vão perceber aonde eu quero chegar, né? Mas enfim, chegou um momento que o Nathanael ele mudou. Segundo algumas versões, ele teria sido separado da mulher dele e a mulher dele teria sido, né, estuprada, né, pelo outro dono, né? Mas ele estava trabalhando pro dono dele e aí teve um problema de relação. Aí vocês dão uma olhada na Wikipédia, vão ter explicações na Wikipédia. E o filme, se eu não me engano, depois eu conversei com uma pessoa sobre o filme, a pessoa falou, não, João, não era exatamente isso. Então até a minha memória está falhando. Mas no filme, se a minha memória não falha, o dono estuprou a mulher dele, Natana. Então Natana ficou revoltado e não quis mais cumprir esse papel dele, de um pregador que fazia com que tentasse aplacar, né? O dono dele queria que ele usasse a Bíblia para aplacar a revolta dos escravizados, né? E o Nathan chegou um momento que ele não quis mais fazer isso e começou a fazer o contrário. Começou a usar as passagens da Bíblia que incitavam a revolta. E aí ele foi trabalhando nisso, até que ele liderou uma rebelião, que ficou famosa na história como a rebelião de Natana. Não é um fato tão conhecido, mas também não é muito desconhecido. Eu garanto a vocês, se vocês colocarem no Google Rebelião de Nat Turner, vocês vão achar e vão poder pesquisar. Foi um evento muito, muito importante, né, na história dos Estados Unidos e do mundo, né? Porque eles conseguiram fazer uma rebelião. Inclusive, nessa rebelião, eles mataram 60 brancos, né? É claro que a retaliação contra eles foi muito pior. Eu estou procurando aqui uma água para tomar, mas eu não estou achando. Mas a repressão depois foi mais brutal, é óbvio, né? Contra os negros. Morreram muito mais negros depois do que os 60 brancos que os escravizados, né, pretos, mataram, né? E entre esses 60 brancos que os escravizados mataram, havia inclusive crianças, né? Por que eu estou falando nisso? Por que eu estou salientando isso? Por que eu acho que a rebelião Natana é interessante? Porque hoje em dia, acho que ninguém mais defende a escravidão, né? É muito difícil alguém defender um horror desse, né? As pessoas defendem outros horrores
praticamente tão ruins quanto a escravidão, ou quase tão ruins, ou um pouco menos, mas enfim, mas várias, porque a escravidão negra foi algo muito pesado, né? Talvez tenha sido o pior horror da história da humanidade. É difícil dizer isso, mas assim, é algo que eu nunca vou assim subestimar ou dizer que algo pode ser semelhante, né? Eu tenho muito respeito pela dor dos milhões e milhões e milhões de negros que foram pretos, africanos, que foram supliciados das piores formas, né? Então eu sempre tenho muito cuidado em comparar qualquer coisa ao horror a que foram submetidos os africanos, né? Mas hoje em dia acontecem horrores terríveis, né? E que as pessoas concordam, as pessoas naturalizam, né? A escravidão eu acho que é uma coisa que as pessoas não naturalizam mais, né? Eu acho que a maioria das pessoas não defende a escravidão. Então por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que a maioria das pessoas entendam por que o Nat Turner e aqueles escravizados que ele levantou mataram os 60 brancos, inclusive criança, teve criança morta, né? Aí vocês podem perguntar, João, né, que é o meu nome, você acha que é certo matar criança? Claro que não, é sempre ruim, matar é sempre ruim, eu sou pacifista, matar é uma coisa muito ruim. Mas João, podem me perguntar, você entende, você recrimina o Nat Turner e aqueles que ele liderou? Eu falei, pô, eu vou dizer, não sei se eu consigo recriminar. Você vai linchar o Nat Turner? Eu vou falar, não sei se eu vou linchar, né, moralmente, porque a situação do escravizado é muito difícil, é muito difícil. Ele vê aquela criança ali, ele já imagina aquela criança como futuro dono. O cara que no futuro vai estuprar a mulher dele novamente, né? Não sei se eu estou sendo claro, né? Ele olha aquela criança branca e ele não consegue imaginar que aquilo é uma criança, que não tem culpa, porque aquele sistema é um sistema desse jeito. Aquela criança, quando for grande, ele vai ser um senhor de escravos. E aqui, de jeito nenhum, eu estou defendendo a morte dessa criança. De jeito nenhum, gente, tá? Eu só acho que a gente tem que ter uma compreensão da situação de quando esses super oprimidos explodem numa tentativa de rebelião ou resistência, né? E aí que eu busco uma analogia com o Hamas, né? Israel, vocês sabem agora, depois da queda do regime Assad, né? Que era um regime completamente já cercado, por sanções econômicas terríveis, era um regime bombardeado, e aqui também não estou dizendo que o Assad seja bonzinho, todos ali são terríveis, né? O mundo normalmente assim não é mar de rosas, né? Se pegar ali no Oriente Médio, vários ditadores, né, são terríveis, né? Agora, assim, os que resistem ao Ocidente são especialmente pintados como terríveis, né? Um Gaddafi, um Assad, né? Mas enfim, Israel agora, nesse dia que eu gravo, que é dia 19/12, já há uma semana, já desde o regime do Assad ter caído, Israel teve uma vitória completa ali, né? Israel vai ligar a máquina dele de limpeza étnica, genocídio, com mais tranquilidade. Essa máquina que já está ligada há muito tempo, né? A máquina de genocídio e limpeza étnica de Israel, ela está ligada, de certa forma, desde a fundação de Israel, né? Mas qual é a relação que eu estou tentando fazer entre o Nat Turner e o Hamas, né? O Hamas, naquele 7 de outubro, né, de 2023, ele tentou um ataque, fez um ataque a Israel, né? Que é um ataque que a mídia colocou uma lupa, um microscópio, e a máquina de mentira de Israel até aumentou, né? Porque Israel, assim, é uma máquina de mentira nível Damares, né? Eu falo Israel, mas não estou dizendo todo Israel, né? Você tem um Haaretz, que é um jornal, que é o melhor jornal de Israel, né? Que ele não participa dessa máquina de mentira. Mas Israel inventou que foram 40 bebês degolados, né? Parece Damares, né? Com aquele negócio da ilha de Marajó, né? Israel é um nível de mentiragem, nível Damares, né? Mas aquela, de qualquer forma, e ainda tem mais, o Haaretz mostrou que boa parte dos mortos naquele festival que estava vendo
no 7 de outubro, foram mortos pela própria IDF, pelas próprias Forças Armadas israelenses. Quem fala é o melhor jornal de Israel, é o Haaretz. É o mais tradicional, acho até o maior, porque Israel, dentro de Israel, ele tem coisas bem positivas, né? Para os israelenses, eles fazem uma sociedade boa, né? Razoavelmente boa. Mesmo com o avanço do neoliberalismo, tinha bases, vou colocar entre aspas, socialistas, bases sociais, né? Ou até socialistas como inspiração, né? Os kibbutz, etc. E tal. Então Israel promove uma boa vida para a sua população, né? E, então, ou seja, eles têm um jornal muito bom, que é o Haaretz lá, né? Enfim, e o próprio Haaretz demonstrou que os números de mortes pelo Hamas foram aumentados, né? Que boa parte dos mortos, né? Acho que umas 3 centenas, acho que talvez uns 300 pelo menos, dos mortos ali naquele festival tinham sido mortos. Eu não vou me dizer que são 300, porque se eu errar, aí tudo que eu falei parece que vai abaixo, porque eu errei um númerozinho, né? Mas uma quantidade significativa de mortos naquele festival foi mortos pelo próprio IDF, né? As próprias Forças Armadas israelenses. Então, para começar, o ataque do Hamas no 7 de outubro, ele foi superdimensionado, foi usado de mentiras, mas foi um ataque duro. Foi um ataque principalmente a militares, a postos militares, mas matou civis também. O Hamas também matou civil, que eu acho errado. Aliás, eu sou muito contra, depois em outros vídeos eu vou tentar até explicar, mas eu olho com muita reserva a questão da violência. Eu acho que a violência é uma coisa muito complicada, né? Eu sei que faz parte do ser humano, mas eu tenho muita dificuldade em apoiar a violência, embora entenda. E é isso que eu estou querendo, entenda no sentido assim, se entender historicamente o que acontece, né? É isso que eu estou tentando passar. Então eu sou um pacifista, sou uma pessoa que sou contra a violência, mas a gente tem que entender o Hamas, né? A gente tem que entender, e aí não é porque eu concorde com o Hamas, eu não tenho nada a ver com o Hamas, como também não tem nada a ver com o pessoal, com o Nat Turner. Eu nunca fui escravizado, eu nunca fui preto, mas eu faço um exercício de alteridade e entendo a situação daquele pessoal escravizado. E o pessoal do Hamas, para a gente entender a situação, a gente tem que fazer também um exercício de alteridade. Tem que entender o que aconteceu ali. Israel foi um país implantado em cima de onde tinha gente. Já tinha gente morando ali. Israel foi feito em cima de um lugar que tinha gente morando. E ele nunca parou de se expandir. Israel já foi errado no seu nascimento, foi um nascimento errado, o nazismo é um problema europeu, que a Europa exportou os euro-judeus para uma região do Oriente Médio que já tinha gente. Então Israel já é errado de início e continua se expandindo. Esse vídeo aqui não é para relatar as atrocidades de Israel, tá? Porque não dá nem tempo. Esse vídeo aqui é para a gente tentar ter uma compreensão melhor de movimentos como o Hamas, tendo em vista a luz da rebelião Nat Turner. Porque como a escravidão todo mundo já sabe que é errado, e todo mundo já sabe os horrores que passaram os escravizados, é mais fácil conseguir entender uma situação do Hamas, sem querer comparar. Mas a situação em Gaza é uma situação horrorosa. Eu concordo até que a situação dos escravizados é pior que a situação em Gaza. Embora o que está acontecendo em Gaza do 7 de outubro para cá é algo assim, num nível que não é tão comum na história. Dezenas e dezenas de crianças mortas, mutiladas, sem olho, sem perna, sem braço. Mas esse é um outro momento para a gente conversar. Eu estou tentando só que a gente consiga entender como determinados grupos, muitas vezes, eles são tão oprimidos, tão destruídos, que quando há uma resistência, uma tentativa de alguma resistência, é uma tentativa desesperada, e uma tentativa que às vezes vitima até criança. Mas, por exemplo, Israel dizia que eram 40 bebês decapitados. É mentira, morreu parece que uma criança, né? Enfim, aí se alguém puxar, não, foram 2. Não quer dizer se foram 2 que todo o argumento que eu estou dizendo cai por terra, não é isso, mas não foram 40 bebês decapitados. Israel mentiu muito, Israel mentiu sobre estupro, Israel mente, é uma máquina poderosíssima de mentira, né? Israel tem muito soft power e hard power. Como no caso do Nat Turner, aconteceu a mesma coisa. Você acha que os brancos entenderam o Nat Turner? Não, pelo contrário. Inclusive, a partir da rebelião Nat Turner, a alfabetização de escravizados foi proibida. Qualquer culto cristão
começou a ser feita com a participação sempre de um branco. Então a reação da rebelião de Netanya teve uma contraofensiva, até piorou. Eu não vou entrar nas consequências da rebelião de Netanya de uma forma geral, mas os brancos não sofreram a rebelião e falaram, não, vocês estão certos. Não é isso, não foi isso que eles fizeram. Eles proibiram a alfabetização de pretos, proibiram cultos cristãos que não houvesse um branco. Israel, como sempre fez, está aproveitando o ataque do Hamas para aumentar a expansão. Mas é sempre o que Israel faz. Israel ele vai expandindo, matando, expandindo. Quando há um contra-ataque, ele aproveita e abre com tudo. Ele usa aquilo como se fosse uma bandeira de legitimar e aí ele promove um horror total, né? Então, assim, a situação do Hamas é muito difícil. Se ele não fizesse nada, Israel ia um pouquinho continuando pegando território e matando. Quando ele tenta alguma coisa, Israel vai lá e promove um massacre. Essa vitória de Israel é a maior vitória em décadas de Israel, né? E talvez tenha sido o momento que Israel mais matou gente, né? Assim, a atrocidade... Mas eu não quero... até que minha bateria do celular está acabando aqui também. Eu vou ter que daqui a pouco terminar esse vídeo, mas é só isso. Eu estou tentando com esse esforço só a gente compreender que aquele que está muito destruído, que está muito oprimido, muito massacrado, muitas vezes quando ele tenta se resistir, quando ele tenta se rebelar, a rebelião dele vai cometer alguma violência. Mas a gente transferir para esse oprimido toda a responsabilidade do que está acontecendo é uma injustiça tremenda. É muito complicado a gente, na casa do Netanya, dizer que ele é o culpado pelaquela situação, né? Ele, a família dele escravizada, a mulher estuprada, ele é o culpado. Mesma coisa os palestinos, né? Os palestinos ali são completamente vítimas, né? Não estou dizendo que todos os palestinos são bonzinhos e os israelenses são malvados. Não é isso, gente. São seres humanos com defeitos, qualidades, né? Mas no caso ali, não tem dois lados. Temos que olhar os dois lados. Quer dizer, você pode olhar os dois lados. Como você olha o lado de quem escraviza e o lado de quem é escravizado, o lado de quem tortura e o lado de quem é torturado. Mas não dá para fazer uma falsa simetria, né? Falsa simetria entre Israel e Palestina é uma coisa que não dá. Um é o colonizador, é o que massacra, e o outro é o massacrado, né? Por vezes o massacrado tenta alguns ataques, alguma resistência, e no caso de Israel, Israel superdimensiona, mente. É óbvio que houve vítimas, é óbvio que israelenses inocentes foram mortos, isso aí não tem dúvida nenhuma. É óbvio que é lamentável qualquer ataque. Mas eu acho que é interessante a gente usar a rebelião de Netanya para a gente iluminar melhor, entender melhor quando esses massacrados, oprimidos, etc., tentam alguma resistência. Isso não vai me fazer aplaudir o ataque do Hamas, porque eu sou um pacifista, mas vai me fazer compreender o ataque de Hamas. Vai me fazer entender que Israel não tem razão nenhuma. O ataque do Hamas em 7 de outubro de 23 não legitima Israel. Pelo contrário, tá? Só mostrou uma face ainda mais horrenda, exterminadora, genocida de Israel, que está no DNA do Estado israelense, infelizmente. Tá bom, gente? Israel, hoje em dia, é neocolonialismo, né? Não é à toa que a extrema-direita atualmente tem Israel como um símbolo. E a extrema-direita, que antes já foi anti-judaica, né? Porque os judeus eram mais intelectuais, eram mais de esquerda. E outro dia a gente conversa mais sobre isso, sobre o nazismo e coisas desse tipo. Mas hoje em dia, por que a extrema-direita gosta tanto de Israel? Tem a bandeira de Israel como símbolo. É coerência dessa extrema-direita. Porque os judeus antes eram outra coisa, simbolizavam outra coisa. Depois do estabelecimento de Israel, os judeus, aqui não estou dizendo todos os judeus, mas o projeto, né, Israel acabou se identificando com o judaísmo, são coisas diferentes, né? A bandeira de Israel, ele significa genocídio e colonização, coisas que a extrema-direita sempre gostou. Então a extrema-direita é coerente com a sua ideologia, né? Não é à toa você ver que as manifestações de extrema-direita hoje em dia tem sempre uma bandeirinha de Israel. É coerência deles, né? Israel é genocídio e a colonização, que são coisas que a extrema-direita realmente adora. Então é isso, galera. Foi isso. Abração, tudo de bom. Comentem uma coisa aí sobre essa comparação, vamos debater e até a próxima.